Amém? Dia de vitória, dia de bênção. Dia que o Senhor já tem falado aos nossos corações e Ele vai continuar falando aos nossos corações. Já quero louvar a Deus pela vida das irmãs, as companheiras, por você, internauta, que está nos acompanhando nesta manhã, nesse começo de tarde. Está conosco desde as 9 horas da manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Ficar ligado no céu, que o Senhor, Ele vai continuar nos alimentando e nos fortalecendo com a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Estava aqui meditando em tudo quanto o Senhor já tem falado aos nossos corações, pois sabemos que a palavra é dEle. Sabemos que Deus, Ele é poderoso para fazer bem mais do que aquilo que a gente pensa, imagina. Além das nossas expectativas, Deus nos surpreende. Deus, Ele é tremendo e fiel. Deus, às vezes, nos surpreende com coisas que a gente fica até sem acreditar. Glória a Deus. E o Senhor, ontem estava meditando que a gente tem que chegar aqui preparado. E ontem eu estava preparando uma palavra, e Jeane falou de obediência, falou de bênçãos, né? Depois a irmã Maria veio e nos trouxe essa palavra abençoada sobre Abraão. Glória a Deus. E o Senhor me deu uma palavra que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 26, versículo 1. Primeiro em diante. E diz assim a palavra do Senhor. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra. E serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Aí mais na frente, no versículo 12, diz: e semeou Isaque na mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Aí no versículo... E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço. De maneira que os filisteus o invejavam. Amém? Glória a Deus. Irmãos, às vezes, na nossa vida, glória a Jesus, as coisas não acontecem como nós planejamos. Muitas vezes Deus nos leva a caminhos, a trilhar caminhos que a gente não quer. A passar por coisas, a gente passa por coisas que a gente não planejou e que a gente não quer passar. Glória a Deus. Então, como já foi dito aqui pelas nossas irmãs, Deus fez uma promessa a Abraão. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão obedece, glória a Deus, e Deus faz uma promessa, e diz que através dele, Deus ia fazer uma grande nação, e que todas as famílias do mundo iriam ser benditas por causa desse concerto, desse pacto que Deus fez com a casa de Abraão. Glória a Deus. Então Deus cumpre essa promessa. Mas assim como eu li agora em Isaque, no capítulo 26, Abraão também passa pelo mesmo processo, porque havia fome na terra. Aí Abraão desce ao Egito. Glória a Deus. E quando chega no Egito, ele faz fortuna.
ele fica rico. Glória a Deus. E ele volta do Egito, mas ele volta muito rico. Ele volta muito rico. Glória a Deus. Aí o tempo vai passando. Glória a Jesus. Isaac nasce. Abraão arruma uma mulher para Isaac. Isaac casa, glória a Deus. Aí Abraão morre. E a palavra de Deus diz que ele morre farto de dias. Isso é tremendo, não é não? Você sabe o que é morrer farto de dia? Isso implica dizer que ele morreu, ele viveu muito. E ele viveu muito e ele viveu bem. Porque ele não morreu enfadado de dias. Ele morreu farto de dias. Ele morreu na bênção. Ele morreu bem-aventurado. Ele morreu, aleluia, com alegria de vida e uma vida abundante que ele teve. Em sua plenitude. Isso é tremendo. Glória a Deus. Então aqui no capítulo 26, havia a mesma fome na terra. Tudo que se plantava não dava, não nascia. Não tinha o que colher, não tinha o que comer. Havia uma fome na terra. E eu acredito que Isaac, olhando para o passado, olhando para a vida do seu pai, provavelmente, quase que certamente, ele pode ter pensado: não, se deu certo para o meu pai, é só eu seguir o mesmo caminho. Entenda isso aqui. Eu vou seguir o mesmo caminho, porque vai dar certo para mim também. Porque na casa do meu pai tem uma promessa. Então eu vou seguir o mesmo caminho. Aí sabe o que é que ele faz? Ele vai para Gerar. Onde ficava Gerar? Gerar ficava, aleluia, glória a Deus, praticamente numa fronteira com o Egito. Ficava no território dos filisteus. Glória a Jesus. Então Deus vendo, eu acredito que Deus olha para ele, Valdirene, e diz: ei, eu estou sabendo o que é que você está querendo fazer. Eu já estou aqui, eu já sei o que você está querendo fazer. Ele vai bem pertinho, glória a Deus, do Egito. Aí Deus, eu digo sempre que Deus, ele sempre se antecipa. Deus, ele sempre se antecipa para nos dar livramento e vitória. Glória a Deus. Então ele olha para Isaac e diz: Isaac, não desças para o Egito. Não vá para o Egito. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Habita na terra que eu te disser. Então, Deus olha para ele e diz: eu serei contigo e te abençoarei. Gerar ficava na região dos filisteus, na divisa com o Egito, glória a Deus. E ele diz: não desças para o Egito. Eu acredito que Deus olha para Isaac e ele diz o seguinte: não é porque deu certo para o teu pai que vai dar certo para você. Não desça para o Egito. Sabe por quê, Isaac? O que eu tenho para você é algo novo, é uma direção nova, é algo diferente. Não desça para o Egito. E eu acredito que Isaac vê ao redor, olha para um lado, olha para o outro, só vê fome, só vê miséria. Ele diz: como é que vai ser? Eu vou fazer o que meu pai fez. Vou descer para o Egito, porque lá com certeza vou ficar rico também. Com certeza o dia que eu sair de lá eu vou sair rico, igual meu pai saiu. Aí Deus diz: não, meu filho, o que eu tenho para você é diferente. O que eu tenho para você não se enquadra no Egito. O que eu tenho para você é uma direção nova. Sabe por quê, Isaac? Porque eu não te chamei para tu repetir história de ninguém. Aleluia. Eu não te chamei para tu repetir a história de ninguém. Eu vou fazer algo novo na sua vida. Oh, aleluia. Eu fico maravilhada com este Deus, que é Ele quem trilha o nosso caminho. Deus não nos chamou para repetir história de ninguém, irmãos. Deus não nos chamou para viver a mesma história que alguém viveu, não. Isso prova aqui na Bíblia. Ele diz: olha, o teu pai deu certo no Egito, mas você vai ficar em Gerar.
Glória a Jesus. O que eu tenho para você começa em gerar. Não é porque deu certo para alguém, Valdirene, que é o mesmo caminho que você vai trilhar. O que tem para você, Jonicleide, é diferente. O que Deus tem para mim é diferente. Aleluia. A bênção é a mesma. A bênção que nos acompanha é a mesma. Mas a situação é diferente. Talvez você diga, mas tem situações na nossa vida que a gente pensa, mas para fulana deu certo, por que para mim não deu certo? Mas para fulana, a irmã fulana de tal, deu certo, eu vou fazer a mesma coisa. Tem gente que vive na expectativa de viver a mesma história que alguém viveu. E Deus não trabalha dessa forma, Deus trabalha com a mesma bênção, mas com direções diferentes. Não é porque deu certo para minha mãe, eu lembro-me, Glória, vou abrir um parêntese aqui para contar, que eu lembro que a minha mãe viveu uma situação comigo, que ela teve uma direção, que ela teve uma posição, que ela teve um direcionamento de Deus. E que mais tarde, anos depois, eu passei a mesma situação com o meu filho. Só que aí eu entendi, lendo isso aqui, eu comecei a meditar no que eu vivi. E eu disse, meu Deus, é verdade. A bênção e a vitória que me espera é a mesma que a minha mãe teve. Mas o caminho está sendo mais diferente. O caminho, a direção, o posicionamento é diferente. Deus não te chamou para plagiar a história de ninguém. Deus não vai, aleluia, fazer da tua vida um plágio, não. Deus vai fazer algo novo, Jonicleide. A bênção que te acompanham é a bênção que alcançou a casa de Abraão. Mas a história, a estrada, os conflitos, o processo sempre vai ser diferente. A estrutura é diferente, o propósito é diferente, a direção o ambiente é diferente, as pessoas que vão estar ao teu redor durante o processo também é diferente. Aleluia, aleluia, se alegre. Se alegre, porque a bênção que alcançou a casa de Abraão, ela é a mesma, mas o cenário, ele vai ser diferente. Glória a Deus. Aí Isaac está aqui. Deus diz, olha, eu vou te abençoar. A bênção que eu jurei a casa do teu pai vai te alcançar também. Já te alcançou. Fica onde eu te disser. Quem tem direção de Deus não tem por que trilhar outro caminho. Eu acho interessante. Porque Deus nos ama tanto que Ele diz, vai por aqui. Porque aqui eu te abençoo. Aqui tu vai ter bênção, aqui tu vai ter vitória. Mas tem pessoas que preferem ir por outro caminho. Tem pessoas que escolhem, eu digo sempre que tudo é uma questão de escolha. Deus disse, olha, tu não é obrigado, mas vai nessa direção. Não desce no Egito, porque aqui em Gerá eu vou te abençoar. E ele fica, e ele obedece. E ele começa a plantar, começa a semear. Aleluia, naquela mesma terra. E ele colheu naquele mesmo ano, irmão, não demorou não. Quando Deus diz, eu vou fazer, Ele sabe da nossa pressa, Ele sabe da nossa urgência. Tem coisa que é a longo prazo, mas Deus sabe quando a gente precisa de imediato. Então foi naquele mesmo ano, sem medidas. E o moço se engrandeceu de uma tal forma. Ele ficou tão grande, tão rico, glória a Deus, de maneira que os filisteus o invejavam. Olharam para Isaac e disseram, oxe, esse moço nem é nem daqui. Ele nem pertence a essa terra. E já está grande desse jeito. E o invejava, irmãos. Inveja é terrível. Tanto para quem sente, como para quem é atingido por ela. A inveja não só atinge quem é atingido por ela. A inveja, ela afeta demasiadamente além, sobremaneira, aquele que a sente. Sabe por quê? Glória a Deus. Em Provérbios 14:30 diz o seguinte, o coração com saúde é a vida da carne ou do corpo,
Mas a inveja é a podridão dos ossos. Isso é muito forte, não é não? Isso é muito forte. Glória a Deus. Sabe o que é que a epístola de Tiago diz? Porque onde há inveja, há perturbação e toda obra perversa. Oh, glória a Jesus. Quem sente inveja é perturbado. Quem é perturbado não tem paz. E quem não tem paz, e vira assim um ciclo vicioso. Aleluia. E quem não tem paz perturba os outros. E quem perturba os outros, aleluia, aleluia, glória a Deus, é perverso. As obras são perversas. Irmãs, irmãos, a perversidade de quem é invejoso é algo tremendo, mas Deus, Ele nos livra. Deus, Ele nos livra das perversidades do invejoso. Aleluia, glória a Deus. Aí os filisteus começaram a invejar. E o que eu acho mais interessante, que foi algo que eu achei muito forte isso aqui nessa palavra. E todos os poços que os servos do pai, que era Abraão, os servos de Abraão, os poços que ele tinha cavado, que tinha dado, eles entulharam todos, os filisteus. Abraão morre. E sabe o que é que os filisteus fazem? Eles enterram, colocam terra. Eles entulham com terra todos os poços que o pai de Isaque, Abraão, tinha cavado. Todos que os servos e Abraão tinha cavado, eles entulharam, eles jogaram terra. Mas o que eu acho bem interessante, e foi o que me chamou mais a atenção, é que o rei, repita comigo, o rei Abimeleque, que era o rei desse povo, dos filisteus, nesta época aqui de Gerar. Abimeleque olha para Isaac e diz: esse moço está grande demais. Meu Deus, é forte. Esse moço está grande demais. Esse moço está com muita evidência. Esse moço está muito rico. Chegou, não faz nem um ano direito. E já está rico, porque no mesmo ano ele colheu 100 medidas e ficou muito grande. Aí Abimeleque era o rei, alguém com posição, era alguém ali que tinha mais autoridade e poder naquele lugar. Entenda isso aqui. Abimeleque olha para ele e diz: olha, se aparta de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Você está entendendo isso aqui? Mas sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que Abimeleque era o rei. Era o homem mais poderoso daquele lugar. Mas ele se incomodou com o crescimento de Isaac. Meu Deus. Glória a Deus. E sabe por quê? Porque quem é invejoso quer ver você distante. O invejoso não quer você perto para não ofuscar o brilho que ele acha que tem. O invejoso quer que você se aparte. Não quer que você chegue perto, porque alguém pode notar você. Pode notar que você tem algo diferente. O invejoso quer ver você distante. O invejoso não suporta ver Deus te abençoando. O invejoso não suporta ver Deus te engrandecendo, Deus te colocando em evidência, Deus soprando o teu nome. O invejoso não suporta. E o que ele faz? Ele quer te tirar de cena a todo custo. E o que é que ele faz? Meu Deus. E o que é que ele faz para te tirar de cena? Ele inventa a história. Ele sai cercando e nas entrelinhas a gente vai entendendo o que é que o invejoso está fazendo. Só que a diferença é que a gente confia num Deus, que quando Deus levanta, ninguém ofusca. Quando Deus abençoa, ninguém rouba a bênção. Mas o invejoso quer tirar você de cena. O invejoso, epa, o negócio está ficando estreito para mim, eu vou fazer alguma coisa antes que ela fique melhor do que eu. Antes que ele fique melhor do que eu. Glória. Sabe por quê? Sabe por que a gente está rodeado? A gente tem que vigiar.
até da aparência do mal, porque nós estamos rodeados. Vê agora, quem tem do céu? Porque nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. E essas testemunhas, no meio dela, tem os invejosos. E os invejosos só querem um motivozinho, pequeno, mínimo, para tramar contra você. É isso que o invejoso faz. Aleluia. Ele quer te manter distante. Ele quer você longe. E o que ele faz? Ele sai secando tudo que te seca. Aleluia. Vou abrir um parêntese de novo, porque eu gosto de contar o que eu vivo. Alguns anos atrás eu tinha uma amizade. É por isso que eu digo sempre: fecha a porta da tua casa. Fecha, tem pessoas que não merecem passar do portão da frente da tua casa, sentar na tua mesa. Eu abri a porta da minha casa, entraram, se banquetearam, faziam o que queriam. Tinham a chave, a cópia da chave da minha casa. Para quando eu não estivesse em casa, eles podiam entrar, se banquetear, dormir, fazer o que quiser. Isso há alguns anos atrás. Só que isso foi se tornando um peso. E quando Deus me despertou para dizer: feche a porta da tua casa, vou fazer uma limpeza dentro da tua casa. Eu estou falando de inveja, eu estou falando de invejoso, eu estou falando de pessoas que querem te tirar de cena, para não ofuscar o brilho que ele acha que tem, que ele acha que tem. Então começaram a saber demais da minha casa. Começaram a saber demais da minha particularidade. E a partir do momento que Deus disse: Janicleide, fecha a porta, porque eu conheço o que tu não conhece. Eu vejo o que tu não vê. Eu escuto o que tu não consegue escutar. Eu vejo a faca que está apontada nas tuas costas. Eu vejo. Aleluia. E eu fui começando a fechar. E eu fui começando a dizer não. Aleluia. E tudo que eu tinha, a pessoa queria ter. E a gente vai percebendo umas coisas, né? A gente vai percebendo. Porque uma coisa, eu digo sempre às minhas amigas, as pessoas que são chegadas a mim, quando eu vejo que na casa dela tem algo bonito, eu me espelho, eu digo: eita, meu Deus, é bonito. Eu vou ver os modelos que tem e eu vou comprar, porque eu achei muito bonito. É bom esse produto aqui. É diferente, a pessoa está sempre olhando o que você tem. Quando você chega na casa, tem do mesmo jeito, tem igual. Aleluia. O carro quer comprar o mesmo. A maneira como você fala, quer falar da mesma jeito. A maneira como você se veste, quer se vestir. É por isso, irmão, que eu não ligo para o que ninguém tem. Porque aquilo que Deus me deu é meu, ninguém toma e pronto. Aleluia. Mas o invejoso é assim. Ele quer te tirar de cena. E quando eu comecei a dizer não, quando Deus abriu os meus olhos, sabe o que acontece? A pessoa começou a cercar as pessoas que também viviam ao meu redor. E eu vi um tratamento de alguns amigos, né? Vou fazer um aspas aqui. Eu vi o comportamento de alguns amigos mudarem comigo. E eu não sabia por quê. Não sabia por quê. Até algumas agendas fecharam as portas para mim. E eu não sabia, mas eu disse que Deus vê tudo, Ele vê tudo. E Ele nos livra, nos guarda e nos dá vitória. Aí passa o tempo achando que Deus não vai revelar a intenção do coração do invejoso. Glória a Deus. Aí o tempo passa, eu encontro alguns pastores, encontro algumas pessoas. Foi verdade, assim, não estou nem sabendo. Estou inocente, não estou nem sabendo o que aconteceu. O invejoso é assim. Ele sai te difamando aí nas entrelinhas, com a capa de inocência, falando meio que sem querer, sem intenção. O invejoso é assim, ele quer te manter distante para tu não ofuscar. Aleluia. O invejoso só te mantém perto para saber o que é que está acontecendo na tua vida. Vigia.
fecha a porta, guarda o segredo da tua casa, para de falar de problema dos teus filhos para quem não merece ouvir. Aleluia! Jesus está falando nesta tarde. Quando eu fechei a porta da minha casa, quando eu guardei o segredo da minha casa, aleluia, aí eu vi o leque se abrir. Aí eu vi se escancarar as comportas do céu na minha vida, na minha casa. É necessário. Aí ele disse: aparta de nós, Isaac. Tu se tornou muito maior do que nós, se aparta. Vai para longe, eu não te quero aqui. Vai para longe. Aí Isaac se foi. Meu Deus, é muito forte. Aí Isaac foi. Fez o seu assento no vale de Gerar. Vale de Gerar ficava ali no território dos filisteus, mas ficava entre dois desertos. Deserto de Cádiz e deserto de Sur. Dois desertos. E eu imagino Isaac olhando ao redor e dizendo: o que foi que eu vim fazer aqui? Será que o que Deus me falou Ele vai cumprir? Será que eu vou prosperar nesse lugar? Talvez, quando Abimeleque disse: aparta de nós, era o rei. E deixa eu abrir outro parêntese aqui para te dizer algo. Eu disse que foi o rei. Os filisteus sentiram inveja, mas quem tomou a atitude de dizer se aparta foi o rei. E eu abro parêntese para dizer: o rei que tinha poder, autoridade, riqueza, nome, ele tinha necessidade de fazer isso? Tinha. Foi o que Deus falou comigo ontem. O rei tinha necessidade de agir dessa forma. Se já era rico, tinha nome, tinha poder, tinha autoridade. Tinha um povo poderoso, que eram os filisteus. Ele não tinha necessidade. Sabe o que Deus me disse ontem? É que tem pessoas, aleluia, que tem pessoas, aleluia, que não carrega a mesma bênção que você carrega, que não entende, não aceita, aleluia, mas que tem até poder, autoridade, nome, fama, mas se incomoda com o que você carrega. Porque ele não tinha necessidade. Tem pessoas, durante toda a minha vida, toda a minha trajetória com Deus, no ministério que Ele me confiou, quando eu olho para algumas pessoas que nas entrelinhas tentam desmerecer a obra que Deus colocou nas minhas mãos, que tenta o tempo todo dizer que eu não, aleluia, que eu não sou mais do que ele, mais do que ela. Tenta o tempo todo na sua fala, no seu comportamento, desmerecer o ministério que Deus me confiou. Aleluia, de desmerecer, aleluia, o ministério que Deus entregou nas minhas mãos. Aleluia. Aí eu pergunto: essa pessoa tem necessidade de fazer isso? Essa pessoa precisa fazer isso? Por que se incomodar comigo? Se já tem nome, se já tem fama, se já está conquistando, se já está no patamar, no nível maior. Por quê? Porque não entende e aceita o nível de bênção que você está alcançando. O nível, o patamar, aleluia, do ministério que você tem alcançado. Mas deixa eu te dizer, descansa. Descansa. Porque Abimeleque vai ter que admitir que Deus é na tua vida. Aleluia. Deixa te desmerecer. Deixa dizer que você não tem, que você não é. Deixa o tempo todo. Deus não precisa que alguém, aleluia, coloque em evidência o teu nome. Deus não precisa que ninguém poste nada seu. Deus não precisa que ninguém pegue um vídeo seu e saia propagando por aí. Porque o próprio Deus, Ele dará conta de te fazer notório na terra. Aleluia. É por isso que eu não ligo. Porque eu vou repetir, nas entrelinhas a gente percebe o que está acontecendo.
A gente percebe a intenção. E eu digo com a autoridade do Espírito Santo que quem nos levanta é Deus. Deus não precisa de trampolim. Deus não precisa de degrau de ninguém para nos elevar ao nível que Ele quer nos elevar. Não precisa. Não precisa. Deus, Ele é Deus, Ele é soberano. É por isso que quando eu vejo alguém me desmerecendo, tentando me apagar, eu disse, vou ficar no meu cantinho, porque no dia que Deus quiser eu me levanto, no dia que Deus quiser eu brilho, no dia que Deus quiser Ele me leva a lugares que muitos têm colocado o pé para eu não chegar, mas no dia que Deus disser, ela chega, eu chego. Aleluia. Olha, não preparei nada disso não, viu? Glória, mas eu sinto uma graça. Eu sinto uma graça da parte do Senhor para te dizer, deixa fazerem o que quiserem fazer, porque quem peleja por nós, Ele não perde batalha, é o Senhor dos exércitos, general dos generais. Aí quem se levantou foi o rei, que tinha poder, tinha fama, tinha um exército poderoso. Ele disse, aparta de nós, sem necessidade. Podia ter pego Isaac, ter feito uma aliança, ter engrandecido muito mais aquele lugar. Aleluia. Ele poderia ter feito isso, mas não. Se aparta de nós, tu está ficando muito grande. Fique longe, eu quero você longe. Quero você perto não. Porque aqui quem manda sou eu. Aqui quem vai brilhar somente sou eu. Aleluia. Aí Deus só olhando. Aí ele vai para o vale de Gerá, que ficava entre dois desertos. E ele olha ao redor e o que é que eu vou fazer aqui? Aí a palavra do Senhor diz que Ele coloca o seu assentamento lá. Coloca o seu povo lá. Aleluia. E Ele começou a cavar os poços. Ele começou não a cavar, mas a desentulhar os poços que os filisteus, depois que Abraão morreu, entulharam de terra. Então ele começa a cavar. E eu imagino Isaac olhando e dizendo, não, aqui foi meu pai que cavou. Se nasceu água naquela época, tem água aqui também. Começou a desentulhar. Começou a desentulhar. Começou a desentulhar. Aleluia. Aleluia. Então eles cavaram os poços. Desentulharam os poços. Só que quando eles desentulharam, eles acharam um poço de água viva, água abundante. Só que o que eu acho interessante é que os pastores, os trabalhadores, os homens, aleluia, os pastores de Gerá, eles porfiaram, ou seja, eles contenderam com os pastores de Isaac. Começou uma briga entre eles, começaram a contender. Glória a Deus. E eles disseram, esta água é nossa. Meu Deus do céu. Esta água é nossa. Glória a Deus. E eu acredito que quando eles disseram essa água é nossa, Isaac e aqueles homens não discutiram. O poço foi chamado de Ezeque porque porfiaram, porque contenderam. Primeiro poço foi chamado de Ezeque. Então eles contenderam. Isaac ficou calado. Mas eu acredito que há uma frustração aqui na vida desses homens. Sabe por quê? Porque é muito difícil você trabalhar, se esforçar tanto, e vir outra pessoa e se apropriar daquilo que você fez. Daquilo que você lutou, daquilo que você chorou, daquilo que você se esforçou, daquilo que você entregou o seu melhor, entregou a vida. Aí você trabalha. Você se esforça. Aí vem outra pessoa e diz, é meu. Vem outra pessoa e se apropria daquilo que eles não trabalharam, que eles não se esforçaram, que eles não fizeram nenhum esforço. Aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa, já vai preparando, glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele vai honrar o teu serviço. Aleluia. Glória a Deus, não se preocupe. Deus viu o teu serviço. Deus viu o teu esforço. Deus viu o tanto que você trabalhou. E quem vai dar a recompensa é Ele. Deixa alguém dizer, fui eu.
É triste demais. É triste você se esforçar, você fazer, você trabalhar. Você muitas vezes deixa a sua casa, deixa seu trabalho para fazer algo, para ajudar alguém, para se esforçar, para trabalhar na obra. Aí vem alguém e leva o mérito. Esse era o caso de Isaac. Aí vem alguém e ganha o título, ganha o mérito. Diz: é meu, o título é meu. O lugar é meu, mas o esforço não foi. O trabalho não foi. E Deus viu o teu serviço. Não se preocupe. Não se preocupe, porque há uma recompensa maior da parte de Deus para o teu serviço. Não se preocupe com quem se apropria daquilo que não é deles, daquilo que toma o mérito daquilo que eles não mereceram. Não se preocupe. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Então, Isaac não faz nada. Isaac vai e cava outro poço. No outro poço, aleluia, eles também contenderam. Porque a questão não era o poço. A questão aqui, eles não valorizavam nem o poço, porque o poço estava entulhado. Porque tem pessoas que assim, enquanto o negócio está entulhado, cheio de terra, ninguém está nem aí. Mas quando alguém cava, quando alguém é bem-aventurado, quando alguém se esforça, quando alguém consegue ter êxito em algo que alguém não dava valor, aí alguém se levanta para dizer: é meu. E eu acredito que esses homens estavam de olho nos homens de Isaac e em Isaac. Porque assim que eles cavam outro, eles estão lá para dizer de novo: esse poço também é nosso. Esse poço também é nosso. Aleluia. Eles começaram também a contender. E o poço se chamou Sitna, porque contenderam também. Aí partiu dali, cavou outro poço. Que eu acho interessante, que eu acho muito tremendo isso aqui, é que Isaac não se detém naquela situação. Eu tenho um conselho de Deus para dar para você. Se não der certo aqui, saia, vá para outro lugar. Se aqui não der certo, vá para outro lugar. Tem muito lugar que Deus pode te abençoar. Porque a bênção, sabe o que Isaac entendeu aqui? Que quando Deus disse para Abraão: onde você for, onde pisar a planta do teu pé, eu vou te abençoar. E sabe que essa promessa alcançou a casa ao qual ele era descendente. Ele sabia: esse poço não deu certo, está contendendo, tem confusão. E aqui Deus não habita, Deus não prospera, Deus não abençoa o lugar onde tem confusão. Eu vou cavar outro poço. Aleluia. E o interessante é que onde ele cavava dava água. Você está entendendo nesta tarde? Quando você tem a bênção, onde você cavar, vai dar água. E água abundante. Aí ele cava outro poço. E dessa vez, entenda isso aqui, não contenderam. Aí Isaac disse: esse poço vai se chamar Reobote, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Aqui ele dá um respiro. Aqui ele alivia. Aqueles agora eu estou vendo Deus trabalhar. Agora eu estou vendo que o Senhor está nos fazendo crescer nessa terra, nesse vale, porque Gerar era um vale. E um vale terrível, ficava entre dois desertos. Aí, o Senhor aparece para Isaac, naquela mesma noite. E disse: eu sou Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão meu servo. E ele edifica ali um altar. Aleluia. Edifica, arma a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Entenda isso aqui, eles cavam um poço. Dessa vez eles não contendem, não há briga, não há confusão. Glória a Deus. Aí eles colocam o nome do poço de Reobote. Aí naquela, aleluia, ele sobe e vai para Beceba. Depois que dá água, que ninguém contende, ele vai para Beceba. Chega em Beceba, o Senhor aparece para Isaac e renova a promessa. Aí ele faz um altar, glória a Deus. Eles armam a tenda e os servos de Isaac
cava outro poço. Aí eu paro aqui. Eles cavam outro poço. Versículo 25. Quando eles cavam esse poço, os servos de Isaac, quando eles cavam um poço, a Bíblia não diz que a água chegou. Você está vendo a palavra, a água não chegou. Não tem dizendo, e veio água, e teve água. Não. Eles cavaram um poço. Mas aí o rei Abimeleque, que tinha dito, aparta-te de nós, que tu está ficando muito maior do que nós, muito mais poderoso, muito mais rico. Esse rei Abimeleque vai a ele de Gerar até onde ele está. E ele diz, Isaac, e Isaac, vendo que ele chegou, diz, por que viestes a mim? Por que você está me aborrecendo? Eu já não fiz o que você queria. Eu já não saí da terra que você disse que não era para eu ficar, que você não aceitava porque eu estava ficando maior que você, maior do que o seu povo, maior do que aquela terra. Por que você vem até onde eu estou para me aborrecer? Porque invejoso é assim. Invejoso não quer dar paz para ninguém. Aquele que não aceita a bênção de Deus na tua vida, onde você está, ele quer te aborrecer. Onde você está, ele quer te desmerecer. Porque simplesmente não aceita a bênção de Deus na sua vida. Mas Abimeleque, ele vai aqui com outro intento. Ele diz, por que você está me aborrecendo? Por que você veio até mim? Eu já não te deixei em paz? Mas aí Abimeleque diz o seguinte, se prepara para dar um glória. Eu quero que você dê um glória. Abimeleque olha para Isaac e diz, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Você entendeu? Abimeleque vai até Isaac, sai de Gerar. E eu acredito que quando ele sai de Gerar, ele estava tendo notícia do que estava acontecendo no vale de Gerar. Porque tem pessoas, veio quem tem agora do céu, tem pessoas que podem não estar certo, mas sempre tem alguém que ele manda para ter notícia do que está acontecendo com você. Sempre tem alguém que está espionando para levar para alguém, para levar para o rei o que está acontecendo. Mas você está no vale. Porque tu está incomodando, porque está no vale. Porque o que você carrega é grande. O que você carrega vem de Deus. E o que vem de Deus incomoda as trevas. Aleluia. Vai até o vale. E diz, olha, havemos visto. Ele estava lá, naqueles poços que eles desentulharam. Estava não. Ele soube dar notícia. Isso implica dizer que tinha gente de olho levando para ele o que estava acontecendo. Mesmo no vale. Você está entendendo? Glória a Deus. Você está entendendo nessa tarde? Aí ele diz, havemos visto. E ele completa, na verdade, que Deus é contigo. Será que dá para você dar uma glória? O rei que perseguiu, que disse aparta de nós, que mandou espião para olhar, que mandou os pastores dele contenderem para que ninguém desentulhasse os poços, que o pai Abraão tinha cavado, tinha dado água. Aí ele disse o seguinte, olha, havemos visto. Eu estive de olho em você todo esse tempo. Aleluia. Estivemos de olho em você todo esse tempo. E temos visto, na verdade, que Deus é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento. Abimeleque olha, porque vai chegar uma hora que aquele que te persegue, vai ter que se dobrar e reconhecer o que Deus tem feito na tua vida. Tu crê nisso? Que alguém, aquele que te persegue, aquele que quer te ver longe, aquele que não suporta ver Deus te abençoando, ele vai ter que se dobrar e dizer, meu Deus, eu tentei, me acabei, quase fiquei perturbado de inveja, mas eu tenho que reconhecer, Deus é na vida daquele camarada, Deus é Deus na vida daquele homem.
Deus é Deus na vida do Kennedy. Deus é Deus na vida da Valdirene. Deus é Deus na vida da Jane Cleide. Deus é Deus. Alguém vai ter que reconhecer que na tua vida verdadeiramente é Deus. Vai ter que se dobrar, mesmo que não queira. Aí Abimeleque disse, não dá. Lembra quando Deus disse para Josué, Josué, ninguém vai te resistir. Ou seja, tu vai ter tanto de mim na tua vida que ninguém vai ter coragem de se opor a você. Meu Deus. A gente vai pregando e vai descendo umas coisas, meu irmão. Glória a Jesus de Nazaré. Esse Deus, é por isso que eu digo, se não tiver estudado nada, vem, abre a boca que Deus fala. Porque quem faz é Ele. Vamos fazer um juramento? Abimeleque, o rei dos filisteus, admitindo que Deus era na vida daquele homem, de Isaac, disse, vamos fazer um juramento entre nós e ti, façamos um concerto contigo, que não nos faça mal, e nós também não vamos fazer mal a você. Aleluia. Agora tu és o bendito do Senhor. Olha que coisa tremenda. Quando ele chega aqui, o que eu entendo aqui é que esse espírito, o espírito do homem eu estou falando, esse espírito que outrora disse, se aparta, não quero. Olha pastor, olha meus servos, vão lá e diga que o poço é nosso, não é deles não. Vão lá. Esse homem que outrora perseguiu, desmereceu, aleluia, enxotou, expulsou eles daquela terra. Esse homem aqui estava com outro espírito. Eu estou falando do espírito do homem, não o Espírito Santo. Ele estava com um espírito que admitiu, que se dobrou. Humildade de reconhecer que Deus era na vida de Isaac. Ele disse, agora. Isso é tremendo. Isso aqui não foi arrumadinho não, isso aqui era verdade. Agora tu és o bendito do Senhor. Ele estava dizendo, agora eu sei que não adianta eu contender com você. Eu sei que não adianta mais eu te perseguir, porque onde você chega, meu irmão, o Senhor te abençoa. Como é que eu vou lutar contra você, Isaac, se eu sei que Deus é na tua vida? Agora eu sei que tu és o bendito do Senhor. Glória a Deus. Então ele fez um banquete. Isaac fez um banquete. Comeram, beberam, levantaram-se de madrugada, juraram um ao outro, e depois os despediu em paz. Repita comigo, em paz. Em paz. Aleluia. Ele diz, eu sei que tu és o bendito, eu sei que Deus te abençoa, não adianta eu me dobro, eu estou admitindo que Deus é na tua vida. Vamos fazer um juramento? Nem eu te faço mal, nem tu me faz mal, porque agora tu és o bendito do Senhor. Aí eles se levantaram de madrugada, fizeram um juramento, juraram um ao outro, comeram, beberam, se banquetearam, e ele os despediu em paz. Quando eu digo isso aqui, aleluia, naquele mesmo dia, vieram os servos de Isaac, e o poço que eles tinham cavado e que não tinha dado água, eles chegaram e disseram, olha Isaac, o poço está cheio de água. Não entendi, irmã Érica, deixa eu te explicar. Meu Deus. Só vai transbordar na tua vida quando tu tiver paz com teu irmão. Sabe por quê que o teu poço ainda não encheu? É porque Deus não trabalha no meio de confusão, de porfia, de contenda, aleluia, de desentendimentos, aleluia. Deus precisava se assegurar que aquele, não é que ele precisava se assegurar, ele precisava garantir para eles que o que eles cavassem, que o que eles cavaram, aleluia, e que deu água, ninguém ia tomar. Deus precisava garantir. Aí Deus disse, eu vou mandar lá
Vou fazer Abimeleque se dobrar, admitir que Deus é na tua vida, porque ele vai fazer um juramento. E diante desse juramento, ninguém vai poder tomar o poço que vocês cavaram e que está cheio de água. Você está entendendo nesta tarde? Deus não vai encher o teu poço sem te dar legalidade. Deus não vai encher o teu poço, não vai trazer a bênção para a tua vida, não vai assinar a vitória, sem antes garantir para você que ninguém tem poder de tomar. O poço só encheu de água quando o juramento de paz foi feito. Você está entendendo nesta tarde? O que Deus vai fazer, o que Deus vai gerar, o que Deus vai te presentear, o que Deus vai assinar, aleluia, já está legalizado por Ele. Dê um glória nesta tarde. O que Deus vai assinar já está legalizado pelos céus. O que Deus vai fazer e vai gerar na tua vida, ninguém, eu disse ninguém nesta terra tem poder de invalidar e nem de tomar o que Deus te der. Não tem. Tenha paz. Tenha paz. Tenha paz. Ele poderia ser arrogante já uma vez tendo a bênção do Senhor. Ele entendeu que aquele negócio ali era diferente. Que aquele homem não chegou à toa naquele lugar. Que ele não chegou ali falando baixinho e admitindo. Aí depois que eles têm paz, o poço se enche de água. Quer ver o teu poço cheio? Aleluia. Começa a fazer a paz com teus irmãos. Deus não trabalha no meio de confusão, de contenda, de porfia, de desentendimento, não. Deus trabalha, aleluia, no meio da paz, no entendimento, na comunhão dos irmãos. Deus, Ele aqui garantiu, Ele estava dizendo, olha Isaac, aleluia, esse juramento vai garantir este poço cheio de água. E a garantia é que ninguém mais vai poder tomar o que você se esforçou, o que você trabalhou, o que você cavou. Receba essa palavra. Glória a Deus. Isaac entendeu. Glória a Jesus. Ele entendeu que a direção de Deus lhe garantiu vitória. Ele entendeu que a direção era diferente, as pessoas eram diferentes, o lugar era diferente, mas a bênção que chegou na casa do seu pai, essa bênção era a mesma que alcançava a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa, a direção vai ser diferente, o lugar vai ser diferente, as pessoas que vão estar ao teu redor é diferente, o cenário, a situação, o propósito é diferente, mas a bênção, levanta a mão, a bênção que vai te alcançar e te dar vitória, ela é a mesma. A mesma que alcançou a casa de Abraão é a mesma que nos alcançou hoje. Então não se preocupe com quem quer te desmerecer, com quem quer entulhar os teus poços. Não faça questão, não se entristeça, porque a promessa que alcançou a casa de Abraão, quando Deus disse, onde tu pisar a planta dos teus pés, eu vou te abençoar, te alcançou também. O lugar é diferente, mas a bênção é a mesma. O propósito é diferente, mas a bênção é a mesma. As pessoas são diferentes, mas a bênção é a mesma. Receba a bênção do Senhor. Onde você estiver, você tem a bênção que alcançou a casa de Abraão e que se estendeu até nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.